Quer saber como um grupo de cientistas, escondido no meio do deserto, construiu a arma mais poderosa que a humanidade já viu? Essa é a história do Projeto Manhattan. Uma corrida contra o tempo, impulsionada pelo medo e pela genialidade, que mudou o mundo para sempre. Tudo começou com uma carta. Em 1939, o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial. Cientistas na Alemanha tinham acabado de descobrir a fissão nuclear, a capacidade de dividir o átomo de urânio, liberando uma quantidade colossal de energia. A notícia se espalhou como fogo pela comunidade científica e um medo terrível tomou conta de todos. E se os nazistas construíssem uma bomba com esse poder? Preocupados com essa possibilidade, os físicos Leo Szilard e Eugene Wigner convenceram o cientista mais famoso do mundo, Albert Einstein, a assinar uma carta. Essa carta foi enviada ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, alertando sobre o perigo e sugerindo que os americanos deveriam começar seu próprio programa nuclear. Roosevelt, um líder pragmático, entendeu a gravidade da situação. A resposta dele foi simples e direta. Isso exige ação. E assim, discretamente, nascia o Projeto Manhattan. No início, era apenas um pequeno comitê de pesquisa com um orçamento modesto. Mas à medida que a guerra se intensificava e os relatórios de inteligência, mesmo que imprecisos, sugeriam que a Alemanha estava avançando em seu programa nuclear, a urgência aumentou exponencialmente. O projeto cresceu de uma pequena iniciativa para uma das maiores empreitadas científicas e industriais da história. O comando militar do projeto foi entregue ao general Leslie Groves, um engenheiro durão e eficiente do Corpo de Engenheiros do Exército, que tinha acabado de supervisionar a construção do Pentágono. Groves era um organizador implacável, um homem que não aceitava não como resposta. Ele sabia que para um projeto dessa magnitude, precisaria do melhor cérebro científico disponível. E ele encontrou esse cérebro em J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer era um físico teórico brilhante, carismático, com um profundo conhecimento da mecânica quântica. Ele era um homem de muitos interesses, um intelectual que lia sânscrito no original e amava poesia. Muitos o consideravam uma escolha arriscada por sua falta de experiência administrativa e por suas supostas simpatias políticas. Mas Groves viu nele a ambição e o brilhantismo necessários para liderar a equipe científica. Ele nomeou Oppenheimer como o diretor científico do laboratório secreto onde a bomba seria projetada e construída. Agora, eles precisavam de um lugar para construir esse laboratório, um lugar remoto, seguro e secreto. A escolha recaiu sobre um platô isolado no Novo México, onde havia uma pequena escola para meninos chamada Los Alamos. Em questão de meses, aquele lugar tranquilo foi transformado em uma cidade secreta, cercada por arame farpado e guardas armados. Cientistas, engenheiros, técnicos e suas famílias se mudaram para lá, sem poder contar a ninguém onde estavam ou o que estavam fazendo. A caixa postal deles era o único contato com o mundo exterior. Dentro de Los Alamos, uma das maiores concentrações de gênios da história se reuniu. Nomes como Enrico Fermi, que criou o primeiro reator nuclear autossustentável, Richard Feynman, um jovem físico brilhante e brincalhão, Hans Bethe, John von Neumann e muitos outros. Era uma atmosfera elétrica, uma mistura de colaboração intensa e sigilo absoluto. Eles trabalhavam dia e noite, movidos pela urgência da guerra e pelo desafio intelectual sem precedentes. O projeto não se limitava a Los Alamos. Em Oak Ridge, no Tennessee, cidades inteiras foram construídas para abrigar dezenas de milhares de trabalhadores que operavam instalações gigantescas para enriquecer urânio. O enriquecimento de urânio era um processo incrivelmente difícil, separando o raro isótopo U-235 do mais comum U-238, átomo por átomo. Outra instalação massiva em Hanford, no estado de Washington, foi construída para produzir plutônio, um elemento artificial que também poderia ser usado como combustível para uma bomba. O Projeto Manhattan se tornou um esforço industrial gigantesco, empregando mais de 130 mil pessoas e custando cerca de 2 bilhões de dólares na época, o equivalente a mais de 30 bilhões de dólares hoje. De volta a Los Alamos, os cientistas enfrentavam dois grandes desafios. O primeiro era projetar uma bomba de urânio, apelidada de Little Boy. O conceito era relativamente simples, quase como um canhão. Disparar um pedaço de urânio enriquecido contra outro para atingir a massa crítica e iniciar a reação em cadeia. Os cientistas estavam tão confiantes nesse design que decidiram que não precisaria de um teste preliminar. O segundo desafio era muito mais complexo: a bomba de plutônio. O plutônio era mais instável e não podia ser detonado da mesma forma que a bomba de urânio. A solução foi um método radical chamado implosão. Eles teriam que cercar uma esfera de plutônio com explosivos convencionais e detoná-los todos simultaneamente com uma precisão de milionésimos de segundo.
A onda de choque resultante comprimiria o plutônio, aumentando sua densidade até atingir a massa crítica. Era um desafio de engenharia tão extremo que muitos duvidavam que pudesse funcionar. O sucesso dessa bomba, apelidada de Fat Man, dependia de um teste. Enquanto os cientistas corriam contra o relógio, a guerra na Europa chegava ao fim. Em maio de 1945, a Alemanha se rendeu. O medo que deu origem ao projeto, o de uma bomba nazista, havia desaparecido. Alguns cientistas, como Joseph Hotblatt, deixaram o projeto, argumentando que sua missão estava cumprida. Outros, liderados por Léo Szilard, redigiram petições pedindo que a bomba não fosse usada contra o Japão sem um aviso prévio ou uma demonstração em uma área não habitada. Eles argumentavam que o uso da arma abriria uma caixa de Pandora, iniciando uma perigosa corrida armamentista nuclear com a União Soviética. No entanto, o ímpeto do projeto era grande demais. O novo presidente Harry Truman, que só soube da existência da bomba após a morte de Roosevelt, viu na arma uma maneira de encerrar a guerra no Pacífico rapidamente, evitando uma invasão terrestre do Japão, que, segundo estimativas militares, custaria centenas de milhares de vidas americanas e japonesas. A decisão foi tomada. O teste prosseguiria. Na madrugada de 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, em um local que Oppenheimer batizou de Trinity, o primeiro dispositivo nuclear da história foi detonado. Oppenheimer e sua equipe observaram de um bunker a quilômetros de distância. Primeiro, um flash de luz mais brilhante que 1000 sóis, que iluminou as montanhas como se fosse dia. Depois, um silêncio assustador, seguido por uma onda de choque que varreu o deserto e uma nuvem em forma de cogumelo subindo a mais de 12 quilômetros de altura. O poder liberado foi muito maior do que muitos esperavam. O sucesso foi total, mas a visão daquela força destrutiva deixou uma marca profunda nos que a testemunharam. Oppenheimer, mais tarde, recordou uma frase do texto hindu, o Bhagavad Gita, que lhe veio à mente naquele momento. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Menos de um mês depois, a história seguiu seu curso trágico. Em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro Enola Gay lançou Little Boy sobre a cidade de Hiroshima. 3 dias depois, em 9 de agosto, Fat Man foi detonado sobre Nagasaki. As duas cidades foram devastadas e o mundo entrou na era atômica. O Projeto Manhattan foi um triunfo da ciência e da engenharia, mas também uma história de advertência sobre o poder da tecnologia e as responsabilidades morais que vêm com ela. Ele não apenas encerrou a Segunda Guerra Mundial, mas também deu início à Guerra Fria e a uma corrida armamentista que definiria a política global por décadas. A herança do projeto é complexa. Por um lado, a energia nuclear para fins pacíficos. Por outro, a sombra constante da aniquilação nuclear. A história desses cientistas em Los Alamos nos lembra que a busca pelo conhecimento pode nos levar a lugares incríveis, mas também a encruzilhadas éticas profundas. A decisão de usar o que eles criaram continua sendo um dos debates mais intensos e importantes da história moderna. Obrigado por assistir a essa jornada pela história do Projeto Manhattan. Se você gostou deste mergulho profundo em um dos momentos mais decisivos do século XX, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!